Boa noite! Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais uma live de maquiagem e muito mais. Uma live de maquiagem e assuntos relacionados ao autocuidado. Bem-vinda, Cá! Vamos esperar o Instagram distribuir a nossa live. Bom, vou receber hoje à noite a Karina Oiticica, já vou aceitar ela aqui, a dela. Vamos ver. Oi, Olá! tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda! Bem-vinda. Tô aqui sem filtro e quase sem maquiagem, porque eu quero te Tá um ensinar uma coisa hoje. bocadinho. Você tá toda linda aí, eu tô sem filtro e quase sem maquiagem, porque eu quero te ensinar umas coisinhas aqui ao vivo, aí eu entrei com quase nada. Acho que eu vou ter que botar um filtrozinho hoje. Não, vou ficar assim mesmo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Você que é além de toda essa relação pessoal, né? Das nossas famílias serem da mesma cidade, dos nossos pais. Hoje eu quero ressaltar a minha admiração pela profissional que você é. De verdade, eu me atualizo vendo seu conteúdo. De vez em quando eu falo, deixa eu ver o que a Karina tá contando, porque eu sei que você tá sempre trazendo assim, super em primeira mão, super atual as coisas. Tem coisas que eu nem sei que tá acontecendo vejo pelo que você contou. Então, eu quero agradecer por você estar aqui. E vamos falar sobre um assunto que eu sei que você manja muito, né? Que é personal brand. Ô, Mônica, muito obrigada. Estamos aqui, né, em meio lockdown em Maceió. Eu acredito que aí também, né? Então, vamos aproveitar para fazer live, para estudar, para conversar sobre assuntos que a gente gosta e também compartilhar experiências, conhecimentos. Eu acho que é sempre muito válido, né? Esse tema que você trouxe hoje, eu gosto muito. Tenho estudado ele há um tempo, há uns 2 anos, foi quando eu comecei a ouvir falar mais desse tema, marca pessoal, e comecei a praticar algumas ações até um pouco de forma intencional. Porque muitas vezes a gente vai sem intenção e vai criando uma imagem que não é o que a gente quer, né? Não quer dizer que você vai fingir ser alguma coisa de forma nenhuma. Então, assim, a marca pessoal, né, que é como a gente chama, ou personal brand, que aqui mesmo sendo Brasil, a gente usa muito os termos em inglês. Esse é um tema que tem crescido muito, tanto profissionais, freelancers, pessoas que têm CLT, são funcionários, ou empresários, têm trabalhado a sua marca pessoal, têm se entendido para trabalhar a sua marca pessoal, porque todos nós vamos mudar de emprego, vamos fazer coisas diferentes, mas a nossa marca, a nossa reputação, a nossa imagem, ela tem que ir evoluindo com a gente. E quando a gente se percebe como uma marca, as coisas vão fluindo muito mais. Uhum. Deixa eu tag o tema, né? Que eu achei que eu tinha colocado, mas não. Vou colocar aqui marca pessoal, para as pessoas saberem do que a gente está falando. E você começou a falar de um assunto que eu particularmente tenho um cuidado muito grande, penso muito sobre esse ponto, que é o assunto verdade. Num mundo de tantos filtros, e que, claro, a gente pode usar isso ao nosso favor, o cuidado de ser verdadeiro. Né? E eu imagino, pelo que eu conheço do seu trabalho, que você deve ter extremamente esse cuidado, né, com as marcas que você cuida. E isso é algo, deixa eu tirar os comentários para tirar do seu rosto. E isso é algo que eu pessoalmente acredito muito e às vezes me questiono assim, eu acredito, é o que eu quero para mim, mas eu me questiono, poxa, será que não é para ser assim? Sabe? Eu não consigo ser diferente. Por exemplo, eu defendo muito aqui a naturalidade.
Inclusive, o meu trabalho com a maquiagem e ensinando as pessoas a se maquiarem é para extrair o melhor delas. E eu falo para as minhas alunas, eu não quero ensinar vocês a se transformarem em outra pessoa. Eu quero ensinar vocês a valorizar o seu formato de rosto, o seu formato de olhos, a extrair o seu melhor. E a gente vê, parece que uma onda inversa, né? Que as pessoas estão cada vez menos felizes com o que elas são e mais buscando o que a mídia social está direcionando. Então, porém, por outro lado, um exemplo, esses dias eu vi uma tendência de maquiar imitando uma olheira. Não que eu goste, não que eu acho que é legal, mas me sinalizou algo positivo. A olheira é algo natural da mulher, né? Principalmente da mulher madura que tem mães. Teve a moda de fingir a sardinha. Exatamente. Então isso sinaliza que talvez esteja um caminho, uma onda vindo aí uma onda old school, né? Back to reality, assim, que eu particularmente gosto muito. O que é que você pensa disso entre o criar e o real, o verdadeiro? Eu acho que a rede social realmente ela é um recorte muito fictício das nossas vidas. Principalmente se a gente pensar lá no começo do Instagram, era aquele mundo perfeito, né? Aquele café da manhã com aquela mesa muito linda, muito posta, aquela família perfeita. Os filhos estão sempre com o cabelo arrumado, a roupinha arrumada. Então todo mundo postava a vida perfeita. Sempre foi assim. De um tempo para cá, eu acho que o surgimento do próprio Stories ajudou a ter uma espontaneidade, sabe? Uma naturalidade. Porque o Stories é aquele negócio mais rápido. Por mais que tenha o filtro, você não prepara muito, né? Claro que você prepara. Mas vem essa onda da naturalidade, da realidade muito forte. Então, muitas aquelas blogueiras que eram do começo, que era aquela vida muito perfeita, se você olhar hoje em dia, elas já têm menos alcance. As pessoas procuram menos esse perfil, porque eu sempre falo assim, a gente trabalha na agência com marcas, né, com empresa. E eu sempre falo uma frase que a verdade vende. Por mais que o publicitário ele tenha ali a missão de criar histórias, né? Porque a missão do publicitário é essa, é criar histórias que vai envolver o público, que vai fazer com que ele compre aquele produto. Mas essas histórias precisam ser reais. Tem casos de marcas que fizeram, a gente chama de storytelling, né? Até falei uma vez sobre isso nos stories, super desonestos, mentirosos. E um belo dia a casa caiu, porque alguém descobriu que aquela história não existia e o consumidor, como assim? Tem até um exemplo que é da Dileto, que é uma marca de sorvete, picolé, que eles tinham uma história, a coisa mais linda, que era um cara que fugiu da guerra da Itália para o Brasil, tinha foto dele no site. Enfim, contava toda essa história. E um dia o diretor de marketing falou que um dos sucessos da empresa era o storytelling que foi inventado. E aí os consumidores ficaram revoltados porque tinha nome, dizia qual era o ano que ele veio para o Brasil. Então, assim, não foi um personagem fictício tipo um Ronald McDonald, que você sabe que é um mascote. Só que era uma pessoa que não existia. Então, o marketing hoje em dia ele tem que caminhar para essa naturalidade também. Apesar de que a rede social é um ambiente muito fake. A gente sabe. Inclusive, tem uma coisa que eu quero até falar aqui, essa questão de ser fake. A gente, muitas vezes, vamos supor, você é uma maquiadora, você é uma boa maquiadora, mas você fica ali com receio de divulgar seu trabalho, de divulgar as suas habilidades, os seus clientes, e fica com esse receio. Por quê? Você fala, eu vou aparecer demais, eu vou me autopromover. Só que o ser é muito mais importante do que o aparecer. Mas no mundo de hoje, a gente precisa também aparecer. Tem gente que não é, por exemplo, uma boa maquiadora, mas está ali fazendo tanto oba-oba, tanto marketing da forma negativa, digamos assim, que ela parece para o público muito melhor do que aquele que está ali mais discreto, que resolveu não aparecer. Hoje em dia, é muito difícil você ser um profissional que você tem lá suas competências, mas não divulga para ninguém aquilo. Então,
ela ajuda a isso. Ela ajuda você a potencializar as qualidades que você já tem. Olha, você entrou num outro tema que eu também estava pensando hoje sobre isso, né? Do equilíbrio entre você querer e não poder, né, estar nas mídias sociais. E eu penso, hoje eu estava pensando, falo, não, isso não é mais uma opção quase, né? É como você abrir um restaurante e não fazer um cardápio, né? Uma empresa não está na mídia social. Você abrir uma loja e não colocar a placa na porta. Você pode ter, como você falou, aquela loja, você pode ter peças maravilhosas lá dentro, mas se você não tiver uma placa na porta, no mínimo convidando as pessoas para entrar, dificilmente as pessoas vão saber que você tem aquela qualidade de produto, né? E eu acredito que é mais ou menos assim como você está falando com a mídia social. E aí, entrando no nosso tema da construção da imagem, eu sinto que isso é uma grande virada de chave. Quando o profissional se reconhece como. Isso acontece comigo e eu tenho que dizer isso para mim mesma diariamente, tá? Porque às vezes as pessoas veem a gente presente aqui e acham que para a gente é fácil, né? E não, tem dia que a gente não tá criativa, tem dia que a gente não tá afim, tem dia que a gente tá de TPM, tem dia que a gente dormiu mal, né? E mais, eu penso que quando você fica muito claro o seu propósito e você entende que aquilo faz parte, né? Que não é mais um extra. Estar na mídia social, mostrar o nosso trabalho, não é um extra assim, talvez eu faça ou não faço. Não é verdade? É algo que tem que estar intrínseco no nosso negócio. E aí, para mim, fica mais fácil quando eu vejo que o que eu estou fazendo está alinhado com o meu propósito. Que eu não tô aqui. Oi, por sinal. Perdão, viu, filho? Agora não pode. Filho, vai lá, filho, para a sala. Bom, então eu vejo que quando eu estou fazendo algo que está alinhado com o meu propósito, isso flui com mais facilidade. E aí, voltando para o tema criação da imagem, eu sinto, me corrija se eu estiver errado, que está muito mais ligado a identificar o nosso propósito, né? E ter claro isso para a gente, para a nossa equipe, para ter claro para até principalmente de frente para o espelho, né? Esse é o meu propósito, é isso que eu quero. E aí tudo vai fluindo de uma forma mais alinhada com aquilo. Muito além do que, porque para mim é muito difícil quando eu tenho que. Por exemplo, eu tenho que postar, eu tenho que criar o conteúdo, tá? Mas eu sei que faz parte. Porém, quando eu lembro que eu vou criar esse conteúdo, porque se eu mostro uma técnica de maquiagem, talvez aquela mulher que está em casa super desanimada, com autoestima baixa, também com a TPM, sem motivação, ou com algum conflito que está deixando ela para baixo, de repente ela vai sentir o desejo de também fazer uma maquiagem mesmo que seja leve, mesmo que seja natural, e isso pode fazer a diferença no dia dela, como faz no meu. Aí isso tem outro ânimo, né? Então, para mim, a criação da imagem na mídia social tem muito mais a ver com quando eu estou alinhada com o meu propósito, né? Aí eu lembro que eu estou aqui por um motivo muito maior do que apenas vender um produto, né? Eu estou aqui porque isso foi o que eu escolhi para minha vida, né? Levar a beleza, compartilhar um conhecimento que vai fazer a diferença na autoestima de outras mulheres. Aí eu falo, então tá bom, então vai valer a pena. Você sente isso também do que eu falei? Não, sem dúvida. Essa descoberta do propósito até tem sido muito falada ultimamente. É sem dúvida deixar tudo mais leve, tudo com um porquê, né? Tem até um livro que é bem legal, que chama Comece pelo Porquê, que é de um cara que vale a pena seguir. Ele é americano, inclusive, super famoso, que é o Simon Sinek. E ele fala isso, que as grandes marcas é voltado mais para a marca, e ele também fala de grandes líderes. Os grandes líderes, eles sempre têm um porquê muito definido. Então, as grandes marcas, ele dá o exemplo da Apple, por exemplo. A Apple, ela não está ali para vender computador ou celular. Isso foi a forma que eles encontraram
para distribuir o propósito deles. E o propósito deles é fazer com que as pessoas pensem diferente. Então, esse é o propósito. E aí você tem um produto que vai solucionar aquilo. E na nossa vida, numa proporção muito menor, é a mesma coisa. Se a gente acorda todo dia e pensa, ai, vou ter que trabalhar. Nessa pandemia, saúde mental foi um assunto muito falado, né? Então, a gente ficou trancado em casa, com preocupações enormes, até mesmo de vida, de parente, de tudo. E a gente acordar, trabalhar de home office. Por quê? Né? Então, essa questão, sem dúvida nenhuma, acho que deixa tudo muito mais leve, muito mais natural, como você falou. E essa questão da essência, de se autoconhecer, se autodescobrir, tem tudo a ver com a marca pessoal. Então, assim, marca pessoal é como você vai se diferenciar através de quem realmente você é. Então, por exemplo, o tom de voz, a roupa, cabelo, maquiagem, as suas ideias, a forma como você se posiciona e também até o que você não faz. Por que eu não me posiciono sobre tal coisa? Porque às vezes a gente quer se posicionar sobre tudo, quer dar opinião sobre tudo, e às vezes você também não entende daquele assunto, é melhor não se posicionar. Eu até falei no final de semana sobre a Heineken, que foi um bafafá no mundo do marketing, porque a Heineken resolveu divulgar o Dia Sem Carne. E o público da Heineken é muito carnívoro, que é a galera que faz churrasco, toma cerveja. E essa galera se revoltou, falou, como assim, o dia sem carne? Então, assim, uma besteira, mas talvez é um tema que é válido, é um tema interessante, essa questão de comer menos carne, porém não para o público da Heineken. Então, a gente precisa entender o que a gente vai se posicionar e o que a gente não vai se posicionar, o que não vale a pena. Então, a questão do propósito, de estar alinhado com seus valores, sua essência, essa autodescoberta diária, né? Porque a gente está mudando o tempo todo. O que a gente era um ano atrás não é o mesmo que a gente é hoje. As coisas que a gente pensa, é natural a gente mudando de opinião, né? Ruim é quem nunca muda de opinião. Mas tem total a ver. Eu também me sinto exatamente assim. Essa questão que você falou assim, ah, mas você gosta de falar. Mas pra gente, eu acho que pra nossa geração, não é fácil ligar uma câmera e começar a falar. Não Os é fácil. nossos filhos já acordam aí, né? Se você der um telefone para um menino de 5 anos, ele vai falar muito melhor que a gente, porque ele é um natural. A gente conheceu o smartphone com quantos anos, né? Eu lembro que o WhatsApp, eu peguei o WhatsApp no ano que eu ia me casar, 2011. Então, assim, tem 10 anos que a gente usa o WhatsApp. Então, é pouco tempo. É verdade. Né? A gente parece que tem muito tempo, mas a gente... Historicamente é pouco tempo, né? adulto. Então, os nativos digitais, eles vão ter uma facilidade absurda. Então, é uma coisa que eu falo até para os profissionais. Eu falo assim, se você não se atualizar, essa nova geração vai dar uma rasteira na gente. Porque essa geração, eles pegam tudo muito rápido, edição, fala, tudo. Tecnologia. Então, a gente precisa ir se atualizando e entendendo que o mundo também vai mudando. Porque antigamente, eu estava conversando um dia com uma amiga médica e ela falou assim, eu preciso começar a me divulgar profissionalmente nas redes sociais. Eu falei, claro que você precisa, demorou. Aí uma super amiga minha, eu falei, qual que é a sua especialidade? Aí ela me falou, eu não sabia. Não sabia. Então, assim, porque não é um tema que ela fala. Então, qual que é a obrigação de quem lhe conhece saber o que você faz? A obrigação é nossa de contar. Sim. Se eu nunca contei o que eu sou, como é que você vai saber o que eu faço? O que eu tenho facilidade para fazer? Que habilidade para fazer? Você nunca vai saber. Então, assim, a gente tem essa missão. A gente contar para os outros o que a gente faz. E compartilhando esses conhecimentos e esses aprendizados. Porque senão ninguém nunca vai saber o que a gente faz. Ninguém está preocupado com o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. E uma outra coisa que eu lembrei agora, ontem eu estava assistindo uma live de uma especialista aqui dos Estados Unidos, de uma influencer, junto com um especialista. Essa especialista ela também era psicóloga, se eu não me engano. E ela falou uma coisa interessante sobre o avatar, sobre o nosso avatar, né? Não do nosso público, mas os avatares que nós temos dentro da gente.
Então, e ela falou de 3 avatares, de quem nós somos realmente, de como nós nos enxergamos e de como as pessoas nos enxergam, né? E que quanto mais desalinhado tiver isso, esse triângulo, mais pesado vai ser pra gente, né? Mais difícil vai ser você realmente ter coragem de aparecer, você se preparar para aparecer. Mas quanto mais próximo tiverem esses avatares, quanto mais equilibrados eles estiverem, mais coerente vai ser a nossa imagem, mais verdadeira vai ser a nossa imagem. Nossa, isso foi muito bom para mim ter escutado, porque até o que você falou no começo, a gente vê, tem uma geração, isso é até um tema polêmico, que eu fiquei pensando, será que eu vou abordar? Será que não? A gente está num momento, eu percebo, de que todo mundo é o que quiser, na verdade, na mídia social. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom porque as pessoas estão se empoderando, estão realizando sonhos, né? Às vezes se formaram numa coisa, como eu me formei em Direito, 10 anos atrás, inclusive, eu realmente me tornei maquiadora. Isso é incrível, eu acho, para as pessoas fazerem as transformações nas suas vidas e tudo. Porém, isso tem dado às pessoas vamos dizer assim, o direito de ser, às vezes, o que elas não são ou não eram. E aí é onde eu penso o lado negativo. Por exemplo, como você falou, tem profissionais que nem são tão capacitados, mas tem uma presença digital tão grande que ele parece ter mais, ele ganha mais autoridade do que aquele que super se preparou, né? E aí, É muito comum. isso é muito comum, né? E aí, você sabe que isso foi uma das coisas que me despertou para eu ter mais coragem de ficar mais presente no digital. Não por me sentir melhor do que ninguém, ao contrário. Eu passei a aprender, por exemplo, com meninas super jovens que talvez nunca tenham feito os cursos que eu fiz, nunca tenham viajado para os países que eu viajei, né? Buscado a informação na base, mas que elas tiveram a coragem de se expor. E a gente muitas vezes faz grandes investimentos em grandes cursos, em escolas, em faculdades, e por falta de coragem, né, por falta às vezes de autoconfiança, não compartilham conhecimento que pode ser extremamente válido para outras pessoas, né? E isso foi uma coisa que fez Monique, peraí, por que não ter essa coragem de compartilhar? E uma outra coisa que me fez também me impulsionar bastante foi quando um grande amigo nosso, que assim, um grande amigo parceiro nosso, eu falei para ele, eu falei, às vezes eu tenho vontade de desistir, porque eu vejo uma certa vulgaridade da profissão. Aí ele falou para mim, você não tem direito de desistir. Você não tem direito de privar o mundo do conhecimento que você pode compartilhar e transformar vidas. Isso é um pouco pesado de não ter direito, mas ele me disse de uma forma tão positiva que eu falei, certo, eu acho que eu entendi. Eu acho que quando ele fala você não tem direito, é no sentido de esse é um fluxo natural da vida, né? O fluxo do conhecimento, o fluxo da generosidade, o fluxo de você até profissionalmente se manter no mercado, mas também ajudando pessoas, né? O que você acha disso tudo? Essa questão que você falou, eu vejo muito, por exemplo, medicina. Medicina é uma das profissões mais sérias que tem. E mesmo assim, tem muita gente, ó, vou dar um exemplo, aquele doutor Bumbum, né, que chegou a ser preso, tudo. Ele tinha um perfil com quase 1 milhão de seguidores, fazia 1000 coisas e fazia tudo errado, dentro de casa, sem seguir as regras. A Tainara Ogê, aquela influencer, ela falou um dia desse de um problema sério que ela teve na cirurgia, que ela disse que ela queria fazer uma cirurgia, tipo uma lipo 3D, não lembro o nome técnico da lipo que ela queria fazer. E ela disse que simplesmente por conta da rede social de um médico, ela foi fazer com ele. E ela teve um problema enorme, ela ficou na UTI, ele não prestou ajuda, fez várias coisas erradas com ela. E ela, depois de, acho que 1 ano, ela foi na rede social, porque teve uma influencer que morreu de uma cirurgia, acho que foi colocando silicone. Aí ela se sentiu mal com aquela notícia. E aí ela foi contar a experiência dela. E ela disse, gente, eu sou uma pessoa que eu me considero informada. E eu fui totalmente iludida por uma rede social que me encantou. Eu não fiz referências, eu não conversei com os pacientes dele.
Eu simplesmente vi lá o trabalho do cirurgião, me encantei pelo serviço e fui. Então, se na medicina isso acontece, imagine nas outras profissões que o grau de erro não é tão grave, né? Então, assim, na minha profissão também tem vários, muita gente que se divulga muito e não é. Eu sempre falo que o ser é mais importante que o parecer. Mas tem que aparecer o que você é, não o que você não é. Mas a gente precisa fazer isso. Porque senão vem essa geração ou até outra que vai, às vezes, mostrar coisas que não faz sentido. Então, eu sempre defendo as pessoas se autoconhecerem, fazerem o que gostam. A internet ajuda muito isso de você fazer o que gosta. Como você se formou em direito e você optou por ser maquiadora. É claro que você tem uma história na família que lhe conduziu também a isso. Mas vamos supor que você não tivesse. A internet possibilita, vamos supor, você quer dar aula de, sei lá, o que você quiser, você encontra a sua comunidade. Claro, para construir, as pessoas vão te conhecer, mas o melhor lugar para você encontrar aquelas pessoas do seu nicho é no digital. E essa questão da comunidade é algo muito forte e muito crescente, tanto para as marcas como para os profissionais liberais. Então, assim, o que eu sempre falo assim, em relação à marca pessoal? Tem muito essa questão do nicho. Então, você encontrar o seu nicho. Então, por exemplo, no seu caso, autocuidado, automaquiagem, maquiagem. Então, você encontra esse seu nicho e você vai falar sobre esse tema. Quem se interessar por esse tema vai lhe seguir. Você precisa ter um número enorme de seguidores? Não, você não precisa. Mas quem te seguir vai gostar desse tema. E você também não precisa ser monotemática. Você não vai falar só de maquiagem o tempo inteiro. Agora mesmo a gente está falando de marca pessoal. E pode navegar em alguns temas que façam sentido. E às vezes também falar um pouco da sua vida pessoal, dos filhos, de uma receita que você fez no final de semana. Eu acho que a rede social é isso, né? Porque nós somos múltiplos, né? Nós não somos uma coisa só. E isso se alinha com a verdade, mais uma vez, né? Exatamente. Mais uma vez se alinha com a verdade, né? O Sam comendo brócolis. Mas eu acho muito legal isso, que eu vejo que quanto mais verdadeiros os meus posts, por exemplo, da minha vida, do meu dia a dia, dos meninos jogando futebol, da nossa vida aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas se identificam mais, né? Porque eu sinto que é isso, que quanto mais verdadeiro a gente às vezes uma maquiagem a mais simples que eu faço é a que tem uma maior repercussão. Porque, por exemplo, existe por muitos anos dentro da maquiagem, e até hoje a gente vê um reflexo das maquiagens extremamente transformadoras. Quantas e quantas influencers, né, com milhões de seguidores, tem aquelas maquiagens transformadoras. Horas e vídeos. E aí, quando ela vai tentar reproduzir, fica frustrada e desiste. Eu escuto muito esse depoimento, sabe? Eu tento, eu assisto vídeos, eu tento. Mas por quê? Porque aquilo é tão distante do dia a dia daquela mulher. Aquilo é conseguir fazer aquele super esfumado, né? Aquele olho grande, aquele delineado perfeito, nanana, aquela pele extremamente camuflada. Aquilo é tão distante que não fica muito verdadeiro, né? E eu percebo que quando eu faço, às vezes, as maquiagens mais simples do dia a dia, pelo menos a minha audiência, né? A minha comunidade, eu sinto uma repercussão muito maior com isso. E aí, voltando à questão do avatar. Por quê? Porque também é o que encaixa no meu dia a dia. Não, eu não ia conseguir estar aqui ensinando, gente, a maquiagem perfeita é aquela que você tem que usar 5 tons de sombra e mais 12 pincéis diferentes. Não ia encaixar no meu dia, não ia ter verdade, sabe, com o meu dia a dia. Então, até isso eu precisei filtrar dentro da minha reflexão, voltando à imagem, né? Qual a imagem? E ficou muito mais leve para mim a partir do momento que eu me posicionei de mostrar o que tem muito mais a ver com a Monique. Não só com a Monique maquiadora, mas com a Monique, mãe de 4 filhos, que não tem tempo, que tem que fazer coisas práticas, rápidas. Aí poxa, peraí. É isso que né? Então é isso que eu vou alinhar a minha mídia social com o que é realmente o meu dia a dia.
Exato. E assim, eu noto isso em você. Sempre que você faz uma maquiagem, você fala, olha, 5 minutos, 10 minutos, já para a pessoa ver que não vai ser uma coisa que vai demorar muito tempo. E às vezes também com coisas que a pessoa tem em casa mais simples. Porque às vezes vem contorno aqui, iluminador aqui. Não é todo mundo que tem isso em casa, né? Uhum. As ferramentas para conseguir fazer. E se você for pensar em marca pessoal em relação à maquiagem, eu estava pensando nisso agora quando você falou. Muitas vezes a maquiagem vira uma marca da pessoa. Então, por exemplo, aquela Manu Gavazzi no Big Brother, quando você estava falando, eu lembrei dela. Acho que foi do ano passado, né? Ela pintava umas sombras super coloridas. Uhum. Ela ficou famosa por isso. Eu acho até que Uhum. ou linha de maquiagem, acho que foi com Boticário. Então, assim, virou uma marca registrada dela. E eu Uhum. lembro que eu falei, estranho isso, achei meio estranho a primeira vez que eu vi, mas hoje em dia eu já acho a cara dela. Aí você vê Amy Winehouse com aquele delineado gigante que também marcava o coque, né? Aquele coque topetão. Então, assim, Sim. essas coisas estão marcando a gente. E o perigo é a gente ser marcada pela olheira, pela aparência cansada, que era o que estava acontecendo comigo. No meio da pandemia, e na verdade, desde que eu vim para os Estados Unidos e que eu precisei exercer muito mais funções em casa do que eu exercia aí no Brasil, né, com todo o apoio que a gente tem, aqui eu me vi sem o apoio, primeiro da família, segundo de equipe mesmo, tanto no salão quanto aqui. E aí, cada vez eu tava me deixando por último, me deixando para depois. E até que chegou um momento que eu falei, a Monique, que eu sei que eu sou, tá ficando tão distante da Monique que tá sobrando, sabe? O que tá sobrando para mim é uma Monique cansada, é, com olheira, com a pele sabe assim? Por quê? Porque eu tô me dedicando tanto ao outro que eu não tô olhando para mim mesma. E até dentro da empresa. Eu tava tão focada em fazer o negócio aqui dar certo. E aí você entrava no Instagram do salão, o Instagram do salão tava bonito. Os posts do salão estavam bonitos. Chegou Filho Guilherme, também. Eu acho que a gente tem que fazer uma reunião deles. O Sam vem e o Guilherme vem. Coisa linda. tá me chamando para botar ele para dormir. Daqui a pouco a Já mamãe. vai. Isso é vida real, né, cara? Aí é bom demais. Pois é, e aí foi quando na verdade, antes da pandemia, quando eu fui completar 10 anos de carreira, quando eu me toquei que eu estava perto de 10 anos de carreira, eu falei, mas cadê a minha carreira? A minha carreira, ela tá sobrevivendo a uma vida corrida. E aí eu fui mergulhar na Monique, sabe, e a primeira coisa que eu fiz foi, tá, como é que as pessoas ao meu redor estão me vendo profissionalmente? E aí eu percebi que toda a interação da minha vida estava muito mais voltada à minha vida pessoal do que à minha vida profissional. E qual que ia ser o caminho disso? Provavelmente, ao longo dos meses e dos anos, eu ia ficando tão escondida a Monique profissional, por eu não estar dando atenção à imagem dela, que talvez ia chegar um momento que ela ia deixar de existir. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas lives aqui, isso já tem mais de um ano, que foi antes da pandemia, e você sabe que quando eu fiz essas lives, eu marquei para 9 horas da manhã, porque eu falei, vai ser a hora que eu vou me obrigar a me maquiar. Porque eu vou cuidar da minha imagem e eu vou fazer ao vivo. Porque eu fazendo ao vivo, eu tô com um compromisso com o outro. Então, foi muito interessante isso que aconteceu comigo, que depois disso, outras coisas começaram a surgir. Depois que eu resgatei a minha imagem na mídia social, primeiro, que eu me impus a me maquiar, a dedicar aquele tempo para mim e a mostrar um pouco mais dessa Monique na mídia social, os clientes começaram a me reconhecer novamente, começaram a surgir parcerias. Então, é impressionante o ciclo de coisas que foram acontecendo. E aí, quando veio a pandemia, mais uma vez, né, a gente em casa, sem se cuidar, sem se maquiar, sem se arrumar. Um dia que eu me maquiei, que eu cheguei na sala, os meninos falaram, mãe, eles se assustaram. E isso foi mais uma vez um sinal de como estava desconectada a imagem da Monique que eu queria ser com a imagem da Monique que eu estava sendo. Então eu falei, não, está errado, não é assim que eu quero que os meus filhos vejam. Como que os meus clientes, que as minhas clientes vão me ver
se os meus filhos estão me vendo assim? Falei, não, tá tudo errado. Vamos reposicionar isso, vamos reencaixar isso. E aí foi quando eu tracei o propósito. Eu vou me maquiar todos os dias, nem que sejam 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, nem que seja o mais básico possível, mas eu preciso me realinhar com a Monique, que eu sei que está guardada em mim. Eu só não estou permitindo que as pessoas me enxerguem dessa forma. E eu penso que é mais ou menos isso que acontece com a mídia social, né? Se a gente quebra esse ciclo, aí é que o mundo não vai ver mesmo, né? Eu tenho algumas pessoas que eu sigo e eu fico reparando, assim, observando. E aí, por exemplo, tem pessoas que só postam, por exemplo, sobre política e a pessoa não é política. Então, por exemplo, ela só posta ou esquerda ou direita ou xingando um. E aí eu fico pensando como profissional, entendeu? Eu digo, essa pessoa, ela aparenta, ela nem pode ser, mas o que que ela aparenta? Ela aparenta ser um político radical, extremista, que só fala. E às vezes não é, ela dedicou 5 minutos para fazer aquela postagem. Mas foi a única informação que eu recebi daquela pessoa. Então, se eu só estou recebendo todo dia aquela informação, eu vou formar, eu vou criar uma percepção daquela pessoa totalmente equivocada, né? De 5 minutos do dia dela. Mas foi a única coisa que ela mostrou para mim. Ou, por exemplo, tem gente que só posta fazendo exercício físico. Por exemplo, às vezes a pessoa de 1 hora postou 5 minutos, mas a percepção que trouxe para mim é a pessoa passa o dia na academia. Uhum. Cuidado com os sinais que a gente está emitindo, porque quando a gente fica rotulada de alguma coisa, é muito negativo para a gente mesmo. Alguém pode falar, ah, mas isso é algum preconceito. Não é, a gente faz isso de forma automática, não é pensada. Então, às vezes a gente pensa, agora, se a Monique tá mostrando para mim todo dia ela fazendo a maquiagem dela e tá ficando legal, o que que vai pensar aí? Que a Monique é maquiadora, ela é rápida, ela faz natural pro dia a dia. Então, assim, se a gente só mostra, se a gente fala assim para mim, ah, eu não gosto de rede social porque eu vou me expor. Eu não quero me expor. Mas eu sempre falo, você expõe o que você quiser. Se você quiser só expor o seu trabalho, você vai só expor o seu trabalho. Se você quiser expor só o seu marido, você vai expor o seu marido. Se você quiser, assim, é tudo como você vai usar aquela rede social a seu favor. Então a gente tem que pensar isso, sabe? Às vezes é muito consciente, a gente vai postando e não vê ali que as pessoas estão entendendo o que a gente está postando. Então é algo que a gente tem que realmente pensar, entender e às vezes até postar umas coisas intencionadas. Então, por exemplo, às vezes, como você falou, não tá afim de aparecer. Eu me dou super ao direito de não tá afim. Mas às vezes eu faço, sabe uma coisa? Algum livro que eu estiver lendo, ou alguma reunião que eu participo, eu faço um bumerangue, um stories, uma coisa simples, mas que você já mostrou um pouco ali do seu dia, compartilhou um pouco do seu dia. Quando você estiver mais tranquila, mais à vontade, reservar 1 hora para fazer aquilo. Porque a produção de conteúdo, ela é importante, sabe? Eu acho que ela não pode ser um fardo. Tem alguma coisa errada. Se ela realmente virar... Ou você não gosta do que você faz, ou como você falou, se não está alinhado o triângulo, vai ser pesado para você. Então tem que ser de verdade leve. Mas a gente tem que encontrar a forma. Talvez não seja um Instagram. Você gosta de texto, pode ser o LinkedIn, pode ser um blog. Mas de alguma forma a gente tem que comunicar o que faz, o que a gente gosta. Porque senão a nossa profissão fica muito mais difícil. Uhum. E aí vão vir outras frustrações, né? Aí começam a vir outras frustrações. Tipo, como eu passei um momento assim, eu vendo profissionais crescerem e sem me sentir melhor do que ninguém, obviamente não, mas eu ficava, mas como, por que que eu não tô tendo esse crescimento? Claro, aí eu ia ver quando tinha sido o último conteúdo que eu tinha postado. Então, definitivamente não dá mais para a gente não ter a placa na frente do negócio, né? Não dá mais para a gente não ter o cardápio para deixar as pessoas escolherem o que é que elas querem, né? E assim, uma coisa que eu queria lhe contar, que eu não tinha nem lembrado disso esse tempo a gente combinando da live, mas quando você falou do seu casamento, eu acabei de lembrar que o seu casamento foi o meu primeiro dia de agenda aberta como maquiadora. Ah, não acredito. Pois é, eu não sei porque eu nunca tinha lhe dito isso, mas você falou agora, e quando você falou, né, 2011, 10 anos, eu falei, nossa,
Na verdade, eu comecei em 2010, fiz os cursos. Você casou em 2010 ou 2011? 2011. 2011, né? Então, mas o primeiro dia que abriu a minha agenda no salão, tipo, Monique é profissional, com a agenda aberta, foi no seu casamento. Ai, não sabia. Tá vendo? Olha só. Ligado, né? Oi? No fim, tá todo mundo interligado. Pois é, e até eu tava esquecida disso. Aí quando você falou, foi que eu realizei, assim. E eu não vou esquecer jamais, porque foi o primeiro dia de nervoso, assim. As primeiras maquiagens profissionais mesmo de atendimento, né? De colocar em prática os cursos, tudo. Foi muito legal. Você também, de certa forma, por ter sua mãe e tudo, não era algo fácil. Você tinha ali uma bagagem, você tinha uma responsabilidade que não podia decepcionar. Então, É. acho que o começo deve ter sido difícil, até quando você falou, não, é isso mesmo que eu quero ser e eu vou seguir. Porque você começou por um caminho e depois desviou, né? É, na verdade, eu associei. Eu sou gestora. É até uma imagem, você falou agora, você despertou essa luz em mim. Eu sempre fui gestora, desde que eu saí da faculdade de Direito. Quando eu me formei, o Henrique tinha acabado de nascer. Então, imagina, eu me formei em Direito com 2 filhos. E amamentando um, ele tinha 6 meses. E aí os meus pais falaram, a gente tá precisando de ajuda. Então passe um tempo aqui com a gente até você definir o que você vai fazer com o direito. E eu não tinha jeito nenhum com maquiagem, jeito nenhum com cabelo. Eu queria ser diplomata. Tanto que quando eu fiz direito, eu já falava inglês, espanhol e estava estudando italiano. Porque o meu foco era fazer direito para ser diplomata, porque eu queria morar fora. Na verdade, não era que eu queria ser diplomata, eu queria morar fora. E aí eles falaram, olha, ajude a gente aqui no salão por um tempo até você definir o que você vai fazer com direito. E esse tempo nunca acabou. E aí eu fui para gestão. Oi? No fim, com a maquiagem, você foi morar fora, né? Não, exatamente. Olha só como os planos, né? E os planos de Deus são diferentes do nosso, mas em algum momento, se a gente tem fé, se alinha, né? Aí eu trabalhei com gestão fortemente. Foi quando teve um grande crescimento, né, do Fios. Abrimos várias unidades. Quando eu cheguei lá, a gente tinha 64 funcionários. E 4 anos depois, a gente tinha 300. Então, por quê? Porque alinhou, né? O que a minha mãe fazia, o que meu pai fazia. E eu sempre gostei muito de marketing também. Eu sempre gostei muito. Então, e aí muito trabalho. Só que aí o que é que aconteceu também? Muito estresse, muita tensão do crescimento do negócio. E aí eu sempre ia para os cursos. Sempre, porque eu entendia que para eu desenvolver uma ação comercial dentro do salão, eu tinha que entender um pouco da técnica. Eu tinha isso na minha cabeça. Então eu sempre ia para os cursos. E aí chegou um momento que, num evento, a minha mãe falou: venha me ajudar, venha me ajudar. E aí eu comecei a maquiar sem jeito nenhum, sem dom nenhum, sem técnica nenhuma, assim. Só fui fazendo, mas assim, eu fiquei tão feliz com aquilo, eu me senti tão leve. Falei, meu Deus, eu tô aqui atordoada de planilha, de e-mail. Eu trabalhava com 2 computadores, um de mesa, um laptop, um iPad, 2 celulares, sabe assim, aquela loucura. Falei, eu tô aqui brincando de maquiar e tá uma delícia. Falei, sabe que eu acho que eu vou me engajar um pouquinho mais disso? Então, mas eu nunca deixei a parte da gestão e principalmente do marketing de lado, né? E aí depois foi quando a gente criou o Fios Beauty para poder fazer a expansão internacional do Fios. E aí né, Samuel veio de Brasília, aí a gente abriu o salão primeiro, mas já com o propósito. Desde que a gente criou o Fios Beauty, já era com a ideia de criar uma marca que fosse entendida internacionalmente. Porque o Fios é um nome em português, né? Uma marca regional. E aí, como que fazer com que essa marca seja entendida por outras línguas? E aí é muito interessante que aqui hoje, Fios em inglês é files, né? Não se fala fios. Mas aí a gente fez um link com Feel the Beauty, com fio de sentir. E aí as pessoas falam, é fios, é files? Não, é fios, de Feel the Beauty. E aí, hoje em dia, a gente vê americanos chamando fios e não files. E, enfim, essa é a história da associação da maquiagem com a gestão. Mas, no final das contas, o que me manteve aqui nos Estados Unidos foi a maquiagem, porque o nosso Green Card, o nosso processo do Green Card foi pela minha carreira, pelos prêmios, por tudo que eu fiz nesses 10 anos como maquiadora. Que é o que eles chamam de profissional com habilidades extraordinárias,
você pode se encaixar nos critérios deles, né? Dos 10 critérios que eles têm. Se você tiver 3, você é considerado um profissional com habilidade extraordinária. Não, e é dificílimo, né? Porque eu conheço várias pessoas que foram com trabalho, com carta de recomendação, e assim, tiveram que voltar porque não conseguiram. É realmente um processo dificílimo, né? Até essa semana eu estava atendendo uma advogada e ela ficou surpresa. Ela falou, qual que é o seu visto? E aí, quando eu falei, ela falou, nossa, mas é muito difícil você ter background histórico para ser um EB1, para ser um profissional com habilidade extraordinária. Eu falei, olha, nem eu imaginava que eu era isso. Nem, até para mim é estranho, assim, é tanto que eu não falo. Você vê, primeira live que eu estou falando disso aqui. Porque eu fico até constrangida de falar isso para as pessoas, porque parece que eu estou me promovendo, sabe? Mas Oi? Você não tá mentindo, não é a verdade? Exatamente. Mas o que a minha advogada falou é assim, ela falou, olha, é o visto mais difícil de todos, mas também, se você tiver traçado essa dificuldade, vencido essa dificuldade ao longo da sua vida, é o mais fácil, porque é o que a imigração americana mais quer, profissionais diferenciados no mercado para fazer a diferença aqui. Eles querem, eles não vão negar. Assim, dificilmente eles não vão querer você aqui nos Estados Unidos, entendeu? Mas foi uma bênção, assim, eu nunca imaginava. Dos 10 itens, me permita, já que é a verdade, eu vou falar. Dos 10 itens, eu precisava de 3. Sabe quantos eu tinha? Sem nem saber, 9. Quais são? Fala aí, eu tenho curiosidade, eu não tenho ideia. Então, os meus, cada carreira, né? Cada carreira, cada setor, enfim, por exemplo, tem os critérios artísticos, os critérios da área de gestão, os meus critérios, as coisas que eu realizei na minha vida que me fizeram qualificar foi: ganhei prêmio nacional, tive publicações de trabalhos em matérias, revistas, jornais, catálogos locais, nacionais, internacionais. Então, assim, o seu trabalho é fundamental para um profissional ser reconhecido. Porque você pode ter feito coisas incríveis, mas não ter publicado. Você pode ter feito coisas incríveis, mas não ter registrado. Então, eu sempre tive um portfólio muito atualizado meu. Assim, todas as revistas que eu saía, um dos trabalhos que eu fiz mais importantes da minha carreira foi uma capa de um catálogo que foi distribuído para 60 países. Então, tinham 3 maquiadores maquiando para esse catálogo, fazendo várias maquiagens. E aí, todos esses trabalhos iam para o catálogo. Aí ia para a Suíça, que é a sede da Intercoafina Suíça, e eles escolhiam a capa, né? Um dos trabalhos para ser a capa. E o meu foi escolhido para ser a capa. Então, esse item, o catálogo foi distribuído para 60 países. Então, já é um item que mostra que você tem, o que eles chamam de masterpiece, que você é um profissional que teve um destaque, né? Que contribuiu de alguma forma diferenciada para o seu segmento. Aí tem vários, tem, por exemplo, ter exercido cargo de liderança em associações do seu setor. Eu fui diretora de comunicação da Intercoafi Brasil. E eu fui coordenadora dos Júniors nacional. Então, assim, enquanto eu estava maquiando, eu também estava me engajando, estava envolvida, estava sempre fazendo parte das coisas, entendeu? Então, é muito de cada profissão, de cada carreira, mas basicamente é você pegar tudo que você realizou de diferenciado ao longo da sua vida e ver se isso é considerado um critério pela imigração para lhe dizer você é um profissional com habilidade extraordinária. E esse processo durou quanto tempo, Monique? No meu caso, mais uma vez, eu fui muito abençoada. Com 6 meses, a minha família inteira estava com o Green Card na mão. Hoje em dia, está demorando, dizem, 1 ano e meio, 2 anos. Depende de cada caso. É isso? Oi? Todos ganharam devido a você. Todos. Samuel e os meninos, né? Samuel e os meninos. Aí, a partir do momento que eu for cidadã, eu posso pedir para os meus irmãos, para os meus pais, para todo mundo. Mas, por enquanto, a gente é residente permanente, né? Sensacional. Tudo isso é a construção da sua marca. Pois é, aí você falou isso. Olha, a gente tem que variar, né? O conteúdo
E mostre, deixar as pessoas realmente saberem, porque de alguma forma isso pode inspirar, né? Não, o que tem de gente que sonha em conseguir esse green card, é assim, a gente vê até em filme, né? Tem famílias que fingem casamento para conseguir. E aí o pessoal vai lá checar se o casal realmente tá junto ou se é fake. Então, assim, é um sonho, muita gente almeja isso. E você conquistou por essa sua carreira que você tinha, né? É, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E essa questão da construção da imagem está muito ligada também, porque eu cruzei ao longo da minha carreira com maquiadores incríveis. Com certeza, muito mais talentosos do que eu com relação a dom, sabe? Que tem gente que nasce com o dom. Eu não nasci com esse dom. Eu precisei ir para as melhores academias do mundo para poder aprender. O que eu sei fazer hoje é baseado em técnica, em estudo científico, sabe? Assim, eu precisei estudar muito. E aí, claro, você vai desenvolvendo, né? Talvez o que tinha ali da minha mãe, da minha família, foi resgatando um dom. Mas não foi o dom que me fez virar maquiadora, sabe? Não foi uma coisa assim, natural, pega um pincel e ela fez uma maquiagem linda. Não foi. E eu não tenho o menor problema de dizer isso, ao contrário. Foi realmente estudo, fui para as academias mais importantes, para aprender método, para aprender. Como eu acho que a minha cabeça sempre foi muito do direito, da gestão, do processo, eu precisava entender o processo. Eu precisava aprender o passo a passo, o porquê de cada coisa, o porquê daquela luz, o porquê daquela sombra, o porquê daquela cor, para conseguir transformar num conjunto de uma obra, entendeu? E então, e falando de imagem, que já está terminando nosso tempo, teve um momento da minha carreira que eu percebi que eu não tinha imagem de maquiadora, que eu tinha imagem de gestora, porque eu sempre gostei de me vestir de terninho, sabe? Saltinho, escarpão. Esse é o meu estilo até hoje. Hoje eu fui trabalhar assim, de vestido mais formal. É o meu estilo. Mas eu percebi que eu precisava construir uma imagem mais forte como maquiadora. E aí, o que é que eu fiz? Eu pintei meu cabelo de ruivo. Não sei se você lembra que uma época eu fui ruiva. Lembro. Lembra? Pois é, aquilo foi totalmente estratégico. Oi? Cabeleireiro, realmente, cabeleireiro gosta de mudar, né? A Aline mesmo, lá do salão, tá sempre de um jeito diferente. A Mônica também muda. Que não é o meu caso, é o contrário. Sempre foi mais o mesmo cabelo, né? O mesmo tom. Porque é o meu estilo mesmo, assim, eu sou mais clássica, sabe? Eu sou mais tradicional. Mas para aquele momento da minha carreira, né, que foi inclusive no auge de todas essas realizações, foi quando eu estava disputando esse concurso, então eu percebi que eu precisava no palco e nas mídias sociais também ter uma imagem mais compatível com a profissional que eu queria desenvolver, sabe? Eu continuava sendo gestora, mas naquele momento eu queria desenvolver mais a Monique maquiadora. E aí, o que é que eu fiz? Eu pintei meu cabelo de ruivo, comecei a usar looks totalmente diferentes. E aquilo, de certa forma, me inspirava mais, sabe? Dentro da maquiagem. E isso é interessante, né? Não que mais uma vez, eu não sou a favor da gente de ser de mentira. Por exemplo, eu jamais faria uma tatuagem no meu rosto porque isso é cool. Jamais. Jamais eu rasparia o meu cabelo na lateral porque isso é cool. Jamais. Mas ficar ruiva era ok para mim dentro desse processo de criação de uma imagem, entendeu? Não me feria. Então, eu acho que é muito legal essa reflexão também, né? Das pessoas fazerem a imagem que eu tô hoje, que eu tenho hoje, né? Do meu cabelo, da minha maquiagem, do meu estilo de vestir, do meu estilo de falar, tá compatível com a profissional que eu quero que o mundo veja, com a pessoa que eu quero que o mundo veja, né? Não, e às vezes é legal a gente perguntar para algumas pessoas como você me percebe. Para como as pessoas estão te enxergando, se é daquela forma que você quer ser vista. Se não é, tem caminhos de você trabalhar, sabe? E geralmente a gente está errando em algum lugar. Então, às vezes não é de uma forma, mas está aparentando ser. Como aquilo que eu falei, pessoas que ficam numa rede social só divulgando um tema. Então, não é o que tem a ver com o que você faz. Então, você está ali meio que criando um ruído na sua comunicação. Igual as marcas. Então, a nossa marca pessoal é igual a marca corporativa. Às vezes, a marca corporativa
não sabe se posicionar bem, o público-alvo, os clientes entendem ela de uma forma confusa. É o nosso papel da clareza do que a gente Uhum. sabe. O outro não tem obrigação de entender o que faz, o que é. É a gente que tem essa obrigação de contar essa nossa história e se apresentar da forma como a gente quer. Sim. E isso, mais uma vez, né, volta para o avatar, quem eu sou, né? Aí, a partir daí, como eu me vejo, como as pessoas vão me ver, né? Sim. Eu queria dar uma dica de maquiagem Vai nesse processo todo de construção da imagem, né? Essa palavra construção ficou me intrigando o tempo todo, então eu vou falar de valorização da imagem para a mídia social. Então, o que é que eu queria sugerir para você e para quem está nos assistindo? Se olhar no espelho, primeiro que tudo, sem maquiagem, tá? De preferência com a luz do dia de frente. Então, como a gente tá aqui com o ring light, com a luz do dia, não do ring light. E tentar identificar qual que é o seu ponto dominante do rosto e qual que é o seu ponto que você gostaria de trabalhar para valorizar. Para não falar assim, né? O ponto fraco. o que Hã? é o dominante? Primeira pergunta, explique. O ponto dominante, por exemplo, é se você tiver uma boca super bonita, desenhada, ou se você tiver os olhos expressivos, ou se você já tiver um desenho da sobrancelha bonito, natural, ou se o seu nariz for super afiladinho, aquilo que você sabe que tá super legal, Entendi. tá? Isso pode ser, por exemplo, toda a parte superior. E agora de máscara, né? A parte superior, quem tem a parte superior dominante tá super bem, porque praticamente só aparece em cima. Então, de repente, é toda a parte superior. Olhos, sobrancelha, testa. Ou não, ou é toda a parte superior. Boca, maxilar, queixo. Ou não, ou é só um item. Então, avalia isso. Qual que é o seu ponto dominante e valoriza ele. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque cada vez que você coloca cor, que você coloca maquiagem naquele ponto dominante, aquele outro ponto que talvez não seja tão legal, ele vai ficar em segundo plano. Entendeu? Então, um exemplo, por exemplo, os seus olhos. Aí eu quero te ensinar uma coisa para você valorizar os seus olhos. Você Tá, vai fazer um tracinho com um lápis, porque delineador é o segundo passo da jornada. tá. Delineador é o segundo passo. Mas você começa com um lápis, você vai delinear o seu olho com o lápis, tá? E o que é que eu quero, que você faça? Que você levante o seu ponto C para o ponto B para o ponto C do seu olho, para dar mais expressão. Isso você vai ver que vai gerar maior impacto na sua comunicação. Entendeu? Mesmo com filtro, tudo, né? Eu sei que você também não usa filtros muito artificiais. Então, isso é muito legal, porque gera muito mais impacto na expressão do olhar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai começar um tracinho fino aqui no meio do olho. E aí, depois, você vai puxando, engrossando ele um pouquinho mais para a lateral, tá? Você não precisa traçar no olho inteiro. É do meio, mais ou menos do meio para o final. E aí, depois, você vai pegar um pincelzinho assim, ó. Chanfradinho, tá vendo? E aí você vai esfumar esse lápis. Só como se você estivesse riscando ele com o pincel. E aí você vai, risca, risca, risca. E aqui no final, você dá uma puxadinha pra cima para fazer um risquinho mais ascendente. Você fazendo parece tão fácil. Mas você vai ver, fazendo dessa. É porque as pessoas querem sair do não sei para o delineador em pasta com pincel finíssimo. Entendeu o nível de dificuldade? Então, se você começa por esse lapisinho, primeiro, não precisa ser tão perfeito. Se você olhar de perto, ele não vai estar aquele traço perfeito, mas ele já vai fazer o efeito de levantar o olhar. Entendeu? Agora, o seu olho. Olho dá para notar bem. Dá, né? Que tem o que não tem, dá. E você vê que é um simples detalhe, ó. Não passei sombra, não passei, só passei um corretivo leve, só corretivo e esse tracinho. E veja como já dá mais expressão, né? Agora a dica é: não faça para baixo, porque o seu ponto C ele é mais baixo do que o seu ponto A do seu olho. Então, o seu desafio é equilibrar isso, é levantar o seu ponto C através desse traço em linha diagonal ascendente. Não totalmente para cima, senão vai ficar muito pesado para você. Mas você vai, ó,
vai subindo em diagonal. Vou tentar, viu? Tente e poste e me marque para eu repostar. E uma última dica, principalmente para quem está ativo nas lives, né, e nos vídeos, é maquiar a sobrancelha. Sobrancelha faz muita diferença no impacto da expressão do olho. Ensina a fazer de uma forma leve, sem ficar pesado. Qual é? Com máscara. Sem ser, não usar sombra nem lápis, que o lápis fica extremamente pesado. E não é legal porque ele faz uma camada que acaba abafando a pele e impede o crescimento do pelo, entendeu? Então, essa máscarazinha, ó, essa é da NYX, é fácil de encontrar no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar. E aí você vai, ó, só penteando a sobrancelha. Aí o que é que vai acontecer? Como ela tem pigmento, aí ela vai fazendo um sombreamento na pele e no pelo. Eu, por exemplo, que já tenho pelo branco na sobrancelha, eu pigmento, mas assim, quando já tipo, uma vez por mês eu pigmento. Quando dá 2, 3 semanas, já tá o pelinho branco lá novamente. Aí aqui é uma forma de disfarçar. Veja a diferença. Desse olhar, olha isso. E esse? Total. Né? Você vê, com 2 itens só, já super realça. Parece que aqui tá tudo mais murchinho, né? E aqui tá mais vivo, mais alegre. Ai, adorei. Então, já quero sua prática e filma sua prática, posta e me marca. Combinado. Adorei o bate-papo. Obrigada a você. Deixa eu só aproveitar por último e dizer que lá na minha bio já tá o link para se inscrever na minha próxima jornada de maquiagem. Vou dar 3 aulas grátis. E já vai já vai ser tipo uma super introdução, sabe? Bastante conteúdo mesmo para quem quer começar esse processo de autocuidado, né? De autodescoberta, de se permitir aprender e se dedicar esse tempo para levantar a autoestima. Então, vai ser dia 5, 7 e 9 de abril e o link tá lá na minha bio, grátis e online, né? Tudo tem que ser online agora, né? Opa, vou me cadastrar agora. Tá? Vou me cadastrar. Um beijo para os seus pais, um beijo para a sua família. Fiquem com Deus e muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui. Oi? Eu vi que você já está vacinada, né? Menina, eu tomei a 2ª dose hoje. Eu tô com o braço super dolorido. Acho que eu tô começando a ter reação. Antes de entrar aqui, eu tava deitadinha. Eu falei, não, mas eu vou colocar um corretivo, uma basezinha e vou entrar. Ai, que bom, querida. É uma bênção, viu? Daqui a pouco é a gente, se Deus Ai, tomara. O coração fica metade feliz e metade fica destroçado. Mas temos que manter, né, a positividade, senão todo mundo cai. Né? Oi? Não, a gente enlouquece, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta, tentar, por mais difícil que esteja. Mas não, a gente realmente tem muita gente com problema de cabeça mesmo. É uma guerra muito, muito complicada essa e também psicológica, né? Pois é, e aí a gente vai dando a nossa parcelinha de contribuição, né? De tentar animar as pessoas, motivar, buscar um pouco de luz no fim do túnel mesmo, né? Nem que seja fazendo um delineadorzinho numa sobrancelha para se sentir mais bonita, né? Com certeza, é verdade. E até esses momentos de live, para mim, hoje, quando a gente eu tô de home office 100% praticamente. Eu acho até legal, porque é um momento da gente se divertir, conversar, a gente tá tão infinito, né? E essa troca é muito gostosa, é muito boa. Também acho. Com o filho chamando, com o filho entrando. Se eu deitar com ele, rezar, contar uma historinha, não dorme não. O meu também. O meu tem que falar com Jesus. Mamãe, vamos falar com Jesus para poder dormir. Depois, então, já vamos deixar meio que programada para a gente falar mais sobre os processos, sobre as coisas. Já que você acha que é um tema legal, quem sabe, né? A gente não varia. Eu vou me inscrever agora, viu? Tá, joia. Um beijo, obrigada. Fica com Deus.